Nós vamos começar hoje a apresentar as cartas do apóstolo Paulo, né? Agora vai ser rápido, eu acredito que esse livro nós terminamos no final do ano e no ano que vem já começamos o novo, se Deus assim o permitir. As epístolas paulinas nós vamos começar pela primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Nós temos um grande déficit de alguns temas do Novo Testamento que não são mais tratados. Também as pregações é difícil escutar a respeito do Novo Testamento, das cartas de Paulo. As cartas que nós mais ouvimos falar são as cartas de Romanos, né? E sempre vamos ler Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus Cristo. E também o Romanos 8, né? Que nós vamos falar do amor de Deus. E nós vamos ver que fora isso, a carta de Romanos não é mais muito bem falada. Depois nós temos as cartas de 1 e 2 Coríntios, que hoje é costume, tornou-se costume já há muito tempo, de ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 a seguir, que é o título da ceia. Não ouvimos mais também sobre os assuntos da carta de 1 Coríntios e nem da carta de 2 Coríntios. A carta aos Gálatas nós sempre vamos escutar falar a respeito dos frutos do Espírito, e a carta de Timóteo a gente não ouve mais, não ouvimos mais as cartas de Tito, Filemão, Filipenses ouvimos sempre o capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses é difícil nós ouvirmos falar, porque eu acho que o povo acha que não é necessário mais tratar desses assuntos. Mas a carta de 1 e 2 Tessalonicenses, antes de nós entrarmos nela, nós vamos apresentar aos irmãos quem foi Paulo, tá? É uma rápida introdução para nós dizermos quem foi Paulo. Paulo é um fariseu, ele era judeu, nasceu em Tarso, era uma província da Cilícia, era conhecido como Saulo de Tarso, né? Era um fariseu porque o seu pai havia sido fariseu, e a história vai nos contar que os fariseus eram um grupo que era devoto à Torá, ou conhecido como os mestres da lei. Então não tinha nada referente às leis de Moisés que os fariseus não conhecessem. Então todos os mandamentos, tudo que era estipulado, tudo que Moisés falou, era claramente por eles entendidos, e aí Paulo fazia parte desse grupo, porque o seu pai havia participado. Então ele entra, ele vai aprender, o professor dele vai ser chamado um homem Gamaliel, um mestre da lei muito conceituado. Ele aprende aos pés de Gamaliel, aprende tudo que Gamaliel tem para ensinar, e ele torna-se em pouco tempo um grande fariseu e conhecedor da lei. Eles foram criadores do que nós chamamos de sinagoga. Vamos lá, o que era a sinagoga? Nada mais é do que um ambiente onde nós tínhamos as arquibancadas, certo? E nós tínhamos 3 cadeiras na frente dessas arquibancadas, uma que era a do Messias, para esperar o Messias. Nós tínhamos a da direita, que era o do chefe da sinagoga, que era quem? Tinha que ser um fariseu, e nós tínhamos o da esquerda, que era praticamente uma cadeira de um mestre, também conhecedor da lei, que viria futuramente tomar o lugar deste primeiro, né, ou representante da sinagoga, que ficaria à direita. Então nós vamos ver que Paulo, além disso, os conhecimentos que ele tem, ele falava em aramaico e era da tribo de Benjamim. Então ele é um judeu nato. Então Paulo, ele foi um dos homens, né, isso não é muito falado, né,
que entendeu o que o nosso amigo, o irmão Daniel, escreveu em aramaico. Então, Paulo, em algumas de suas cartas, como essas cartas aqui de 1º e 2º Tessalonicenses, ele vai defender alguns critérios da oração, da intercessão. Então ele vai colocar aqui alguns exemplos de Daniel. Por quê? Porque ele era apto e conhecedor de toda a lei. Então observa, Paulo não era qualquer pessoa. Paulo era um fariseu nato, um fariseu que, por obrigação, ele tinha que ter na sua memória todos os 316 mandamentos da lei de Moisés. Então não tinha nada que você perguntasse para Saulo: ô Saulo, o mandamento 248 da lei de Moisés, ele citava de cor, ele tinha esse conhecimento. Além disso, falava em aramaico, era judeu, mas conseguiu ao longo do tempo uma cidadania romana, e nós vamos explicar isso ao longo do tempo. Se os irmãos observarem, a missão de Saulo era exterminar o que? A igreja. Por quê? Porque tudo que saía dos fariseus praticamente não era considerado a palavra verdadeira. O que era considerado era apenas o que? As palavras de Moisés. Então, se aparecesse qualquer outra religião, Paulo tinha por dever extinguir esta religião para que o judaísmo continuasse sendo pregado. Então os irmãos observam, fora criado então por intermédio de Jesus, na realidade não foi criado, só foi ornamentado a igreja na face da terra por intermédio de Jesus. Observa-se, então começaram a chamar de cristianismo. Por quê? Porque o centro de tudo era o que? Era falar sobre Jesus Cristo. Então, esse governo teocrático que eles esperavam do Messias, pode-se até os irmãos observar que nós estamos em uma contagem delimitada, mas o judeu até hoje não. Então, para os judeus que não aceitam Jesus, o que vale ainda é a Torá, é a lei de Moisés. Observa, nós estamos no ano de 2019 depois de Cristo. Se os irmãos pegarem os livros do Antigo Testamento, você chega em exatamente lá o livro de 1º e 2º Samuel, 580 a 570 antes de Cristo. Jesus nasceu, passa a se contar então depois de Cristo, séculos ou anos depois de Cristo. Se você observar, no judaísmo está no ano 5000 e alguma coisa ainda. Por quê? Porque eles não acreditavam e não acreditam que Jesus é o Messias, que ele veio como Messias e que ele veio cumprir o que está na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Porque a parte referente à adoração, igual lembra, nós tínhamos aquele monte de oferta, a oferta do cereal, nós tínhamos a oferta da gordura, né? Então isso praticamente ficaria a critério do sacerdote. Então o livro de Levíticos há uma grande parte que só pega para falar sobre as leis da adoração. Como o fariseu não era sacerdote, não tinha por critério gravá-las. Então, só o sacerdote tinha que gravar todas essas daí. Então, essa é a questão. Então, Paulo, tudo referente ao que? A casamento, a família, a sociedade, a bens materiais. Hoje, na nossa lei, é conhecido como os bens de mora, né? Naquela época, era o que nós chamamos de quê? Se o senhor tivesse algum animal que caísse na minha propriedade e morresse, eu teria que restituir isso ao Senhor. Então Paulo entendia de tudo isso e entendia praticamente do que? De servir ao único Deus, que é o Deus de Israel, que está descrito por Moisés. Só. E ele não tinha uma classe específica, né? Não. Ele só era uma pessoa que tinha um poder que era dado pelo sacerdócio para ele perseguir a igreja. Na realidade, ele tem um poder que é dado por ele por um grande rabino. Quem? Gamaliel. Então Gamaliel era fariseu, Paulo era fariseu, e logo Gamaliel estava o preparando para substituir Gamaliel.
Então Paulo é entendedor, ele entende de tudo isso e tem todo esse conhecimento. Então, se o irmão observar, o fariseu ainda ele tinha um poder maior do que o sacerdote, porque mandava-se, né, principalmente o chefe da sinagoga, ele mandava praticamente em tudo, porque eles examinavam a lei, certo? Então Paulo grava só essa parte, por quê? Porque é o que traz a ele a religião, que é o farisaísmo. Então Paulo tem esse conhecimento. Sobre a adoração, fica mais para o lado do sacerdote, e Paulo não era, então não tinha por que ele aprender praticamente. Gamaliel, ele entra lá no meio dos sacerdotes, lá, e ele protege Paulo quando fala assim, não sei se é Paulo fala assim não é de Deus, né? Isso. Essas coisas, você não vai, é o grande conselho. deixa, né, as coisas na mão de Deus, né? Porque se não for, não vai. Exatamente. Ele protege, né? Gamaliel protege, ele está no meio dos sacerdotes ali, pessoas que... Os sacerdotes e alguns outros conhecedores da lei queriam apedrejar, e aí fizeram um grande conselho. Nesse grande conselho apresenta-se Gamaliel dizendo, essa religião pode ser igual às outras, né? Quantas religiões aconteceu até nós e pereceu. Agora, se não for de Deus, vai acontecer igual às outras. Mas era o próprio Deus usando Gamaliel, né? Ainda a Bíblia cita. O poder do fariseu era muito grande. Ele exercer essa palavra em cima de pessoas que eram doutores da lei. Então ele devia ter uma voz forte, né? Ali naquela época, né? Porque para falar no meio, né, sacerdote, no meio de pessoas que eram conhecedoras, né? Não era Mas uma pessoa que podia chegar lá e, não, vou falar, né? Não podia, né? Tinha que ter uma... Seguia-se praticamente o mesmo princípio de hoje de indicação, né? Então, se você conhece alguém que é famoso, indica, você logo é amigo de fulano de tal, né? Então, Paulo aprendendo aos pés de Gamaliel, praticamente foi uma indicação isso. Então, Paulo cria um nome em cima de Gamaliel. Só que agora ele vai criar um nome maior, que ele pega as cartas, cartas de autorização, mas junto à guarda romana, para invadir casa por casa. Se fosse ou adorasse a Jesus Cristo, eles arrancavam para fora e eles exterminavam ali mesmo. Então Paulo ele tinha essa autoridade pelas cartas que assim foram assinadas. Então se alguém questionasse ele praticamente mostrava, mas eu tenho autorização de quem? Aí a história não conta e a Bíblia não conta de quem eram essas autorizações, mas praticamente era dos chefes maiores, né, os maiorais da religião e os maiorais do governo. Então Paulo tinha isso. Então você vê que Paulo é uma pessoa no Novo Testamento que ele ganha o cenário pelo nome que ele tem, mas pela obra do Evangelho de Jesus Cristo que vai ser feito na vida dele. Então Paulo ele deixa de tudo para o quê? Para aprender a ser um verdadeiro cristão. Então Paulo, ele além de ser judeu, ele é da tribo de Benjamim, então ele é um judeu nato. Ele é o que agora? Um fariseu, conhecedor de toda a lei. Além disso, fala em aramaico, mas na cultura, se os irmãos observar, na cultura Paulo, ele era grego, considerado grego também, porque entendia muito. E devido a essa influência dos fariseus, ele passa a ganhar espaço também sob o conhecimento grego. E aí Paulo também passa a ter o que nós chamamos na cultura de ser um homem da Grécia. Por isso que ele entra na Grécia com tanta facilidade. Porque os gregos, se os irmãos observar na história, eles não se juntavam com os romanos. Então, a Grécia tinha um governo e Roma tinha outro. Quando Roma sobreveio, oprimiu a Grécia e a Grécia passou a prestar vários, como é que eu posso dizer, impostos, né? Pagar imposto aos romanos, aí você observa que torna-se totalmente diferente. Mas Grécia sempre, nunca se misturou, nem mesmo com os deuses romanos. Por quê? Grécia adorava a deusa Atena e vários outros deuses, como é descrito nas cartas de Paulo, quando ele chega e a primeira coisa que ele observa é um altar com uma denominação escrito lá, altar do Deus desconhecido, mas outros sempre com um nome, um Deus diferente lá. Então observa que Paulo, com esse conhecimento, passou na cultura também a conhecer do grego e era praticamente um homem que podemos dizer que ele era grego. Então Paulo na história, ele vai ter 3 cidadanias, judeu, romano e grego. Então Paulo não era qualquer pessoa.
Paulo era um homem instruído. Mas, irmão Wilker, eu preciso ser um homem instruído? Não, Pedro não era tão instruído e foi Pedro, né? Então, observa se são essas questões que nós temos que colocar e deixar aqui bem claro. Ficou clara a sua questão, irmão? Então, vamos mais um pouco. Também ele se tornou um cidadão romano, né, que durante a sua prisão em Jerusalém, a história conta que ele foi inquirido e ele falou a lei, citou a situação, e aí todo mundo temeu, né, porque ele havia apanhado em praça pública. Então Paulo passa a ter aqui 3 cidadanias, e Paulo era um homem bem conhecido. Por isso que nunca foram barradas suas cartas de chegar nos lugares aonde ele queria que chegasse. Então observa que até a prisão de Paulo, depois, lá no final, quando ele chega em Roma, né, ele tem audiência com o imperador, a história conta que alugam-se uma casa para ele ficar preso ali. Depois de um tempo que ele é transferido para uma masmorra, que aí ele vai terminar a carta de 2 Timóteo. Então essa é a observação que os irmãos têm que colocar para que nós continuemos aqui no nosso compromisso. Até aqui tudo bem? Vamos aprofundar? Então vamos chorar um pouquinho, né? Conversão de Paulo os irmãos conhecem, né? Mas vamos explicar algo que muita gente não entende. Irmãos, Paulo vinha pelo caminho de Damasco, montado no seu cavalo. A história conta, uma luz resplandeceu no caminho, e ele nunca viajava sozinho, e Paulo não estava disfarçado, como muitos dizem. Ele estava de cavalo com os seus seguranças, que ele ia para o quê? Para destruir, para extirpar e para matar os cristãos. A história conta que uma luz falou com ele, uma luz apareceu, e uma voz chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia conta que então o cavalo se assusta, ele cai do cavalo. Logo que ele está olhando para a luz, ele vai perguntar, né? O que? Quem é? Quem está falando? Aí ouve a voz de novo dizendo: sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Aí você vai observar que começa um diálogo, e olha como é que o próprio Jesus vai tratar Paulo. Vai dizer assim para ele, né? Que duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se os irmãos observar, aguilhões são instrumentos usados para colocar sobre os bois. Coloca-se o carro, e esse material é para arar a terra, então é para domar o boi, né? Para o boi ir em uma linha reta e não sair do caminho. Então o próprio Deus está falando que vai tratar com Paulo como ele doma um boi. Aí faz nos lembrar lá do Salmo de número 34. Não seja como o cavalo e a mula, que precisa de freio. O que a Bíblia está dizendo? Você vê aquela coisa na boca do cavalo, né? Para quando puxar ele, aquilo é o freio de uma mula ou o freio de um cavalo. Já nesse aguilhão aqui, observa que é totalmente diferente. Então Jesus está encontrando Paulo, ele vai andar agora em uma linha reta para onde? Para mostrar o caminho do céu. Para quem? Para os cristãos. Então observa que os temas que Paulo vai tratar em cada carta são temas pesados, temas claros e temas objetivos. E eu não entendo porque que muita gente está falando, irmãos, eu não vou falar aqui, não, porque Deus não me autoriza. Não, Deus autoriza sim. Por quê? João Batista chamou os fariseus de cobra, certo? Paulo, ele fala do culto da igreja de Coríntios, mas nós vamos só tratar desse culto lá. E Paulo, quando ele vai escrever cartas para animar os irmãos, ele coloca e deixa bem claro tudo que se é tratado com clareza, para que todos entendam. Então, eu falando para os irmãos é uma coisa, os irmãos lendo o que eu escrevi é totalmente diferente, porque você vai entender aquilo que está apenas escrito ali. Talvez por uma falta de uma vírgula ou um ponto, você não vai compreender a frase, e vai entender uma ideia errada, porque isso é leitura. Paulo não estava presente quando escreveu essas cartas, mas conseguiu passar claramente a ideia que ele queria deixar para os irmãos, para a igreja. Então isso é importante. Por quê? Porque Paulo tem um encontro com Deus, e a partir de então, Paulo não vira Paulo não vira o missionário. O nome dele é mudado, ele vai para a rua direita. Algumas pessoas que passam pelo caminho, porque aqueles que acompanhavam Paulo sumiram. Algumas pessoas que passam pelo caminho, inclusive o irmão Judas, certo? Pega, leva
e coloca em sua própria casa e hospeda ele ali. A história conta então que Ananias vai lá orar por ele e ora, os irmãos já sabem, nós explicamos isso nas aulas que tratamos do livro de Atos, e a história vai complementar que então Paulo, ele volta para onde? Ele passa 2 anos na Arábia, fazendo o quê? A história não conta. E depois ele volta 12 anos, ele passa em quem? Na sua cidade natal, em Tarso, fazendo o quê? Montando tenda, porque ele era montador e vendedor de tenda como o pai foi. Mas isso não implica dele ter uma religião, dele ser fariseu. Então isso que nós temos que deixar bem claro aqui, irmãos. Paulo, ele trabalhava, e a prova que ele trabalhava, quando ele vai escrever uma determinada carta, ele fala: olha, eu não quero ser um peso para os irmãos, porque eu prego de manhã, ou melhor, eu prego à tarde e algumas partes da noite, mas pela manhã eu trabalho, porque eu não quero ser um peso para a igreja. Então esse negócio aí de viver pela fé, irmãos, é uma coisa legal, né? Porque se você for viver, o que você está fazendo para beneficiar o reino? Não, mas eu vivo da obra, né? Eu vivo pela fé, acorda meio-dia. Eu estou falando de um homem que ele vai aprender durante 14 anos o que é cristianismo. Então ele está esquecendo o que é judaísmo, todas as leis de Moisés ele está deixando para trás, todo o conhecimento ele está deixando para trás, para o quê? Para aprender o que é cristianismo. Então são 14 anos de preparação para Barnabé entrar na história, viajar até lá, pegar Saulo e trazer para uma obra em Antioquia. Começa a trabalhar ali, vai aprendendo. Depois que ele aprende, a história vai nos contar então que começa o ministério de Paulo. Nos primeiros anos, a Bíblia fala que começa em Antioquia, que ele evangelizou as províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia e além de outras regiões menores. Ele fundou e estruturou e organizou igrejas em todas essas áreas. Então Paulo, ele ficou 14 anos lá, aprendendo o que é cristianismo, mas observa, ele passou por todas essas áreas e além disso, fundou, não apenas foi lá na casa de alguém e falou: aqui vai ser uma igreja, e saiu e deixou lá, não, ele fundou, organizou e ornamentou a igreja nesses lugares, e é o que aconteceu. Então Pedro vai mandar alguém para trabalhar nessa igreja. Se Pedro não mandasse, Paulo mesmo formava um obreiro para quê? Para ficar ali e tomar conta da obra que foi aberta. Então você vai ver que Paulo faz uma total apresentação e um total cuidado com toda a obra do Senhor que ele vai exercer. Você observa que as cartas de Paulo são divididas em 4 grupos, né? Os primeiros grupos, o primeiro grupo aí na página 56, é o que? É as cartas escatológicas. Quais são essas cartas? 1º e 2º Tessalonicenses, a data dela é cerca de 50 ou 51 depois de Cristo. Essas epístolas enfatizam a doutrina das últimas coisas e enfocam principalmente a segunda vinda de Cristo e as implicações desses acontecimentos. O segundo grupo de carta é qual? É as cartas soteriológicas, que é o quê? Cartas que falam da doutrina da salvação. Então toda vez que você ouvir a palavra soterologia, é doutrina da salvação. Paulo vai tratar isso em 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Romanos. A data dessas cartas é de 55 a 58 depois de Cristo. A história vai nos falar que ele doutrina o que? A respeito da salvação. Ele demonstra o que é salvação e o que impede de você receber salvação. O terceiro grupo das cartas de Paulo é as cartas cristológicas, que falam a respeito de Cristo. Quais são elas? Colossenses, Filemon, Efésios e Filipenses. A data delas são de 60 a 62 depois de Cristo e vai deixar com clareza a alegria do que é o ministério, o cristianismo e de quem e como é a pessoa de Jesus Cristo. E o quarto grupo é quem? São as cartas eclesiológicas ou eclesiásticas, né? Que é o quê? 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, que a data delas é de 63 a 67 depois de Cristo, e ele vai falar nada mais do que a doutrina da igreja, é o que Paulo vai tratar sobre
esses grupos dessas cartas. Então você vê que ele escreve sobre diversos assuntos, para quê? Para benefício da obra do Senhor. Então todo obreiro, todo cristão, ele tem que saber o quê? Ele tem que saber os temas a ser tratado em cada igreja, porque tem cristão, e principalmente pregadores, que ele não respeita as igrejas que ele vai pregar. Por exemplo, cada igreja tem um RI, um regime interno, aqui batemos palma, outras igrejas não, e tem obreiro que ele não respeita isso, ele chega na outra igreja e lá sabe que não bate palma, ele manda bater palma. Paulo, ele sabe diversos temas, é por isso que ele está escrevendo, porque ele respeitava. Igual a igreja de Tessalônica passava por uma grande perseguição, os irmãos estavam sem esperança. Aí Paulo vai falar o quê? Do arrebatamento, vai falar da salvação, para animar esses irmãos. Imagina, o povo sendo perseguido, sendo morto por amor de Cristo, e Paulo chega lá e desceu o pau, fala: seus ruins, seus incrédulos. Os irmãos já estão crentes até hoje? Então você tem que saber, o cristão, ele tem que saber como falar, a quem falar e o porquê falar. Não dá para toda vez, porque tem pessoas, e irmãos, vamos abrir um parênteses aqui, tem irmão que tem oportunidade, ele desce o pau na igreja, acaba com a igreja, só que ele não dá testemunho. E nem sempre é isso. Você conhece pessoas que o quê? Há 50 anos é a mesma coisa. É que Deus vai pôr você no prumo, que Deus vai te lapidar, que Deus vai... Nossa, passa 40, 50 anos, a pessoa não foi lapidada ainda, é interessante, né? Então, nós temos que saber o quê? Entender como é que Deus trabalha e como falar com várias pessoas. Então, tem aquela pessoa que você vai chegar, você vai conversar com ela, você vai ter que falar com palavras duras, sim, que a pessoa não entende. Só que, eu vou tratar um novo convertido igual eu trato um crente velho? Novo convertido veio para a igreja, eu olho para ele e falo, e desço o pau, acabo com ele. Posso fazer isso? E por que está invertendo? Com o novo convertido eu falo pesado, e com um crente velho eu estou passando a mão nos pecados dele. Então Paulo vai nos ensinar tudo isso. Paulo vai nos ensinar o que é a ordem no culto. Paulo vai nos ensinar como é que você vai ser salvo. Como? O que você precisa deixar para ser salvo? Paulo vai nos ensinar a ter uma vida cristã, mas não somente isso, como ter uma carreira cristã, como crescer na vida cristã. E você vai ver que ele vai falar também do arrebatamento da igreja. E aí nós entramos para falar da primeira carta a Tessalonicenses. O porquê que ela foi escrita. Então vamos lá. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele chegou à cidade de Tessalônica, e aí os irmãos fica bem claro isso, que ela é a capital da Macedônia. Certo? Então lembra quando Deus deu a visão para Paulo, no capítulo 16, Paulo, passe a Macedônia, lembra disso? Ele queria ir para o outro lado, e o anjo falou para ele, não, passe a Macedônia. Foi aí que ele passou na cidade de Tessalônica. Certo? Quando ele passa pela Macedônia, ele chega nessa capital, prega o evangelho. Aí a Bíblia vai nos contar aqui a história, que os acontecimentos ali foram favoráveis para o missionário. Nesta época, Silas e Timóteo, aí os irmãos vão entender, ele passou a Macedônia, Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque expulsaram o demônio, de adivinhação de uma determinada moça. Você viu que a história começa a juntar? Aí os irmãos começam a entender melhor cada capítulo do livro de Atos e cada mensagem das epístolas paulinas. E você vai ver que aparece um obreiro também que era Timóteo. Eram companheiros de Paulo. Até que alguns judeus invejosos fomentaram um alvoroço contra eles, acusando-os de agir contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A história vai nos contar que então eles foram expulsos da cidade. Mais tarde, quando Paulo chegou a Corinto, aí você observa, no capítulo 16, passa o capítulo 17, chega no capítulo 18, aí você viu, o livro de Atos, você vai tendo a noção, que capítulos que ela for escrita. Capítulo 17, ele passa na cidade de Tessalônica. No capítulo 18 ele chega a Corinto, mas a escrita vai vir mais para frente. Então Paulo conheceu esse povo. Então quando ele chega em Corinto, que é no capítulo 18 de Atos, ele escreveu as duas cartas aos cristãos de Tessalônica.
Então não é coisas rápidas, é assim, Paulo passou, chegou em Corinto. Não, passou-se um tempo, Paulo escreve essas duas cartas, no capítulo 18, para os irmãos que ele conheceu lá no capítulo 16 de Atos. E aí a história vai se prolongando e vai aprofundando, né? Os irmãos estavam atribulados e havia se tornado objeto de perseguição desde a partida do apóstolo, no capítulo 2, verso 14 da carta de 1 Tessalonicenses. Em vez de fazer uma visita pessoal àqueles crentes, né, Paulo expressou em forma escrita sua gratidão a Deus pelas boas notícias trazidas por Timóteo a respeito da firmeza da fé encontrada neles ali. Então os irmãos começam a ser perseguidos, eles fazem várias coisas para matar esses crentes de Tessalônica, para acabar com o cristianismo, mas Paulo não podia ir lá, porque já estava longe. Até Paulo voltar, alguns irmãos já teriam desfalecido na fé. Ele encontra uma maneira rápida, como? Ele escreveu uma carta e mandou um mensageiro trazer essas cartas. E aí você vai ver que o conteúdo dessas cartas vai ser um conteúdo profundo a falar sobre a salvação. Que os irmãos, eles resistirem às perseguições, resistirem às tentações, não desfalecer, porque ele vai falar a respeito do céu, da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E aí nós entramos no esboço. Ele começa sempre com uma saudação, e isso é típico do apóstolo Paulo. Toda a carta de Paulo ele vai começar com uma saudação. Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo. Todas as cartas de Paulo têm uma apresentação, tem uma saudação. Ele fala da ação de graça, ele agradece a Deus, fala a importância da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele entra com defesa sobre o seu ministério, que muitos não criam, outros passavam dizendo, mas ele não é apóstolo, porque ele não viu Jesus. Então, tinha várias dessas coisas, mas ele defende o chamado de Deus na vida dele. Aí nós paramos aqui, colocamos um ponto para mim falar para você, irmão, se você não valorizar o que Deus tem na tua vida, ninguém valoriza, tá? Certo? Porque tem muitas igrejas que só querem sugar você. Quando não precisam mais, jogam fora. Certo? Sabe por que tem muito obreiro que ninguém nem dá mais oportunidade para ouvir a bênção apostólica? Sugaram tanto esse obreiro que ele desfaleceu na oração, desfaleceu no jejum, na leitura da palavra, perdeu a graça e hoje é nada. Porque não tem mais graça. Você gosta de ouvir alguém vazio? Quantos irmãos vazios você já ouviu que teve vontade de ir embora? Certo? Então, se você não valorizar o que Deus tem na tua vida, igual eu tive algumas experiências, igual de alguns irmãos me ligarem nos domingos, 2 horas da tarde, irmão Will, você pode vir pregar aqui hoje? Eu falei, claro que não. Por quê? Você tem compromisso? Não tem, mas você não pode? Não posso. Por quê? Porque, irmão, pregar não é uma simples coisa que você abre a Bíblia, pega um versículo, vai lá e fala para o povo. Não, isso é lavagem. É a mesma coisa que eu comprar uma lasanha no mercado, colocar para esquentar e comer aquilo ali. Vai estar bom? Não vai, porque não tem o teu tempero. Então você tem que preparar. Paulo, ele ensina isso. Paulo fala para os irmãos, e ele defende, olha, eu sou, sim, chamado para servir ao Senhor. Eu fui chamado para a obra. Jesus me chamou para a obra. Então defenda aquilo que Deus deu para você, tá? Ah, mas é meu amigo, ele precisou de ajuda. Quantos irmãos em congressos me ligavam, irmão, você pode pregar porque o pregador que eu convidei faltou? Eu falei, não, porque eu não sou massa corrida. E quem tampa buraco é massa corrida. Não é simples, irmãos. Não é assim que funciona. Ah, como não tem ninguém, vamos botar irmão André. Não, não é assim. Tem um preparo. Agora, de você congregar na sua igreja e você sabe que o seu pastor, ele ora, que ele gosta de palavra, a tua obrigação como obreiro é ler a Bíblia todo dia, porque se ele pegar aqui e falar, o nosso irmão Danilo vai trazer a mensagem hoje, mas o senhor não me avisou, ele não precisa avisar, porque você congrega aqui, você já sabe como é que funciona. Então defenda, não fica falando, irmão, eu não, ó, isso aí não dá não. E se Deus te chamou, te botou para pregar, no meio de gente grande, no meio de lugar, não é você. Por quê? Porque Deus chamou você para isso. Ninguém é inferior, porque cada um de nós temos uma função na obra do Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse os irmãos que ensinam,
Aonde estariam os pregadores? Se não tivesse os pregadores, aonde estariam aqueles que cantam? E você observa que hoje no Brasil, esse evangelho moderno, a Bíblia eu posso questionar, mas o hino cantado eu não posso, se tornou doutrina. Só que os hinos têm que ser a inspiração da Bíblia Sagrada, e para isso precisa o quê? De compositores crentes. Só que os compositores crentes estão desviando, e os pregadores também. Por quê? Porque não tem mais o tempo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não defende o seu chamado. Fala, mas imagina, né? Sempre eu vai dizer que não. Quando você foi ungido ao seu cargo eclesiástico, você falou, mas eu não mereço. Mas ninguém merece. Se Deus está te dando é porque achou graça em você. Senão ele tinha dado para outro. Agora, a maior barreira para as pessoas serem usadas por Deus é o quê? É ela mesma, que se sente inferiorizada por, eu vou nada, que é isso? Não, irmão, é você, porque se fosse outra pessoa, Deus tinha chamado outra pessoa. Então, Paulo vai defender isso, e aí ele vai continuar. Ele explica, ele traz uma explicação sobre o viver cristão e termina com a conclusão, falando do arrebatamento. Qual é o propósito da carta de 1 a Tessalonicenses? Ele escreveu como um amigo pessoal, como um conselheiro. Então todo mundo que lia essa carta na igreja, era como se Paulo estivesse falando pessoalmente, como? Na intimidade, como amigo mesmo. Então ele escreve as epístolas ao Tessalonicenses, são as únicas cartas de Paulo que não contêm um cabeçalho formal a respeito do autor, trazem apenas seu nome, além dos de Silvano e Timóteo. Então, toda a carta de Paulo, tirando essas duas, você observa, sempre vai ter Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e depois ele já começa a carta nessas duas aqui. Nas outras cartas, ele sempre vai colocar Paulo, servo de Jesus Cristo, vai contar um pouco do testemunho dele, vai contar um pouco da história dele. Por quê? Porque isso é uma apresentação de Paulo, né? No final ele conclui saudando aquele monte de gente que vocês já conhecem. E na primeira carta de Coríntios e na segunda carta de Coríntios, ele conclui com o que nós chamamos hoje de bênção apostólica, né? Que é o grande amor de Deus, a graça, comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Aí Paulo, ele não vai escrever, né? Todos digam amém, só está lá, com o Espírito Santo, ponto, amém. Mas por que nós fazemos isso? Porque é um modo de eu despedir o povo de Deus em paz. Então, irmão, não posso mudar, né? A bênção apostólica. Por quê? Porque é bíblico. Tem pessoas que mudam, né? Não, vai para se aparecer, mas não pode. Porque senão eu entro em julgamento no livro de Apocalipse, né? Ai daquele que colocar um tio ou tirar uma letra das palavras da profecia deste livro. Então não, é o que está lá. É simples, irmão. Acabou. Tem uma coisa que eu estava falando aqui no livro. Vamos lá. Porque Paulo só vai dar essa bênção apostólica aqui quando chegam aos Gálatas. Por que quando tem aos Coríntios, outras cartas, ele dá essa bênção apostólica, ele dá nas cartas, mas algumas delas não aparecem no final. Aparece às vezes um capítulo anterior, mas todas elas eles dão. Isso já vem, é o costume lá de Pedro. Jesus, né? Olha, por exemplo, Jesus dava uma bênção apostólica. Todos os pecadores, vai em paz e não peques. Você viu? Esse vai em paz. Como não é Jesus que está falando, então nós colocamos o quê? Nós complementamos a palavras, que o grande amor de Deus, Paulo tratou disso, Pedro tratou disso, e o próprio Jesus Cristo foi a prova viva de amor, que o grande amor de Deus, a graça, para lembrar você, você não merece não, o amor de Deus, a graça, a comunhão entre os irmãos e comunhão com Deus, consolação do Espírito Santo, que Ele é o Consolador, estejam com todos. Então não é específico para um, é para todos. Daí vem aquela questão que nós tratamos aqui. Você vai orar na igreja, não é meu Deus e meu Pai, porque senão é individual, você não está orando por ninguém, é o nosso Deus e
e nosso Pai. Olha a individualidade do Salmo 23 para a oração do Pai Nosso, né? O Senhor é o meu. Davi só tinha ele no campo, então ele está falando para ele, é o meu, ele está orando, é pessoal. Jesus, olha, os discípulos de João, ora, nos ensina a orar também. Aí vem Jesus no capítulo 6 de Mateus, né? Pai Nosso, ele poderia dizer meu Pai, como ele orou por Lázaro, ele olhou para cima e disse meu Pai, você viu? Ou Abba Pai. A diferença? Então, se eu for orar por alguém, ou estou em um número maior de pessoas, sempre é o que? No coletivo. Se não, a bênção apostólica estaria, e que esteja com você. E a bênção que Josué está dando, né? Não pode, por quê? Porque é pessoal. É para um só, é específico. Então tem que ser coletivo. E isso Paulo nos deixa bem claro e bem formal nas cartas que ele assim escreveu. Então, irmãos, nós vamos ver que Paulo descreve como vai ser o advento do arrebatamento. Então, quando ele chega no capítulo 4, ele coloca a partir do verso 13 o seguinte, né, da primeira carta de Tessalonicenses: meus irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dessas coisas, porque ao soar o alarido da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, assim, transformados, e encontraremos Jesus nas nuvens. Então, Paulo está descrevendo o advento do arrebatamento. Ele deixa claro. Então isso torna a esperança dos irmãos. Ele está dizendo para os irmãos: tudo que você passar aqui, quando esse alarido, quando essa trombeta soar, você vai ser, olha, arrebatado, vai encontrar com Jesus nas nuvens, seu corpo vai ser transformado, você vai para a glória celestial. Então, quer entender sobre o arrebatamento da igreja? Como vai ser? Ainda Paulo coloca, é em um piscar de olhos. Então é rápido. Então Jesus voltou, você piscou, a igreja está vazia, mas você piscou, aí some todo mundo. Imagina, né? Que advento legal. Só que nós que vamos para o céu, nós vamos estar vendo o advento. Nós vamos encontrar Jesus em um piscar de olhos. Então nesse piscar de olhos, os mortos ressuscitam. Nesse piscar de olhos, você recebe um corpo transformado. Nesse piscar de olhos, você levita e encontra Jesus nas nuvens. E nesse piscar de olhos, você entra no céu. Você viu que rápido? Então, nesse piscar de olhos, acontece tudo isso que Paulo está descrevendo. Vamos falar do querubim. Querubins, 4 querubins, certo? As pernas deles é como se fossem umas catracas. Quando eles andam assim, parece que entre as pernas dele abre milhares de olhos e fecham. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo número 10. Observa que conforme eles andam, eles têm 4 faces, né? Eles têm o rosto de leão, o rosto de boi, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos o rosto de águia e o rosto de homem, homem simbolizando o próprio Jesus, certo? E aí você vai observar que os seres viventes, lá no livro de Apocalipse, são 4. Então um tem o rosto de leão, outro tem o rosto de águia, um tem o rosto de homem e o outro tem o rosto de cordeiro, porque o boi era para sacrifício, lembra? Ora, o cordeiro como se ele tivesse sido morto e agora vivo. Tem 4 asas, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam, certo? Aí você vai observar mais o seguinte: e o serafim tem 6, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, com 2 voam. Como é o rosto de um serafim? Não sei, não dá para ver que ele estava com a asa na frente, senão Isaías tinha descrito isso. Só que tem gente que vai pregar, ele quer fazer a pregação legal, ele descreve o rosto de serafim, mas não sei, não dá, está com a na frente. Então eu pego esses corpos celestiais, eu tento entender como vai ser o meu corpo glorificado. Eu não tenho condições de falar isso para os irmãos. Se os irmãos vão ter asa, eu não sei. Por quê? Porque os seres viventes não têm. Os querubins e serafins têm. Os anjos têm. Seres viventes não. Então essa é a diferença. Não dá para me caracterizar para os irmãos, nós vamos ser assim. Vamos, é uma coisa bem rápida e bem simples, né? Como é que é a voz de Deus? E por que o povo do Antigo Testamento, sem ter a Bíblia Sagrada, sabiam que era Deus falando? Vamos descrever isso à luz da Bíblia?
Você pega, vai às cataratas do Iguaçu, para lá embaixo de uma queda de cachoeira, sabe aquele barulho? Você pega aquele barulho, pega um instrumento de trombone, pá, junta a queda com o instrumento de trombone e, sabe o barulho do relâmpago? Aí você junta os três, aí você tem a voz de Deus. Você consegue imaginar como é que seja essa voz? Imagina, Samuel, deve ter estrondado a casa inteira, mas Eli estava tão ruim que não sentiu. Então são coisas celestiais que nós não conseguimos descrever. O corpo glorificado não vai ter nada de matéria, né? E não vai ter sexo, vamos deixar bem claro de novo, não vai, certo? Não vai ter gel para passar no cabelo, eu nem sei como é que vai ser. A prova que é tão celestial que até o teu novo nome vai ser mudado. Então você lê o livro de Enoque, tem aqueles prefixos, tudo que termina com El é o que? É anjo, ou melhor, é querubim. Aí eu fiquei pensando, Gabriel, é anjo ou querubim? Então todos os nomes que terminam com El poderia ser um querubim, Rafael, Emanuel, Pimentel. Só que não é lógica, por quê? Porque eu não tenho o nome dos querubins, eu tenho o nome de um anjo, Gabriel, eu tenho um nome de um arcanjo, que é o que? Miguel. Só que eu não sei como Miguel é, porque a Bíblia não descreve. Se os irmãos observar no livro de Ezequiel capítulo 28, eu tenho a descrição do anjo de luz, como ele era, esse querubim ungido. Lembra das 12 pedras das portas da Nova Jerusalém? O nosso querubim ungido era composto por 9 delas. Aí você junta a pedra preciosa, como é que faz o corpo de um ser celestial? Não sei, por quê? Porque vai além da nossa compreensão. Não, é ele mesmo. A vestimenta é linho fino. Ele é composto pelas pedras, mas a vestimenta é linho fino. Então você observa, como é que eu posso imaginar como é que vai ser meu corpo? Se eu não sei, eu só sei que vai ser bom. Vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. Agora, como vai ser imaginar, a gente não consegue. Certo? Eu não vou conseguir responder só. A pergunta do senhor eu consegui, né? Porque não vai ter matéria, mas se o senhor fazer algo mais profundo do que isso, aí eu não tenho resposta, porque eu não consigo. Aquilo que Jesus faz, eu acredito que ali é uma simbologia, nós não vamos fazer. Como o quê? Comer, que ele comeu. Mas ali eu acredito que era para mostrar, né, que ele, né, come o peixe, come o pão. E um corpo glorificado não seja simbologia. Em um corpo glorificado nós vamos participar de uma grande ceia no céu. Isso também me inculca a mesma questão, só que eu não tenho essa resposta. Ele era Deus. Mas observa, ele comeu aqui na terra, matéria, ele era Deus. Agora no céu, e um corpo glorificado, como são os alimentos do céu? Eu só sei que o quarto maná está lá. Maná a gente vai experimentar. Agora o que tem de lá, não sei, mas eu acho que é melhor do que os fast foods do mundo, tá certo? Eu não sei. Então eu queria que os irmãos pensassem mais a respeito dessas coisas. Uma pizza o quê? De ouro ou prata, não sei. Uma pedra preciosa em cima, que seria, não sei como é que funciona. Então, os irmãos pensam mais a respeito disso, tenta aprofundar a respeito, porque vai muito mais além.